Então, vamos fazer mais um exercício, que de novo é um exercício que a gente também já resolveu. Tem 2 vídeos sobre ele lá, um dos primeiros vídeos que eu gravei era ainda com a imagem bem pior do que eu estou hoje em dia, não que seja muito melhor agora, mas era ainda pior, tá? E é um exemplo de um bloco de massa Mzinho que vai descendo por uma rampa de massa Mzão, ao mesmo tempo em que a rampa pode deslizar, né, na direção horizontal aqui. A rampa está apoiada em um piso sem atrito, né, e a massa Mzinho vai descendo pela rampa e isso acarreta um movimento da rampa para a direita. Então a massa Mzinho vai descendo aqui, né, descendo e caminhando para a esquerda, e como a gente já viu, o momento na direção X tem que se conservar, a rampa tem que andar para a direita, para que o centro de massa na direção X seja sempre o mesmo, né? Vejam lá um dos primeiros vídeos, na verdade são 2 vídeos em que eu resolvi esse exercício, primeiro usando a mecânica newtoniana convencional, né? E depois usando a mecânica lagrangiana. Nos 2 casos deu um pouquinho de trabalho. A gente vai ver agora um terceiro método, que é usando forças de inércia, tá? Eu quero calcular a aceleração da rampa, tá? Qual é a aceleração que a rampa recebe, né, ou que a rampa adquire quando a massa Mzinho vai descendo pela ação da gravidade ao longo dessa hipotenusa da rampa. Tudo bem? Bom, agora como eu vou usar a mecânica newtoniana com forças de inércia, vocês vão ver que o problema fica muito mais fácil. Aí sim faz toda a diferença, tá? Vamos então isolar os 2 objetos. Primeiro vamos isolar a rampa, tá? A rampa está aqui. Eu estou aqui, tá vendo, ó? Magrinho aqui, em S0. Eu estou parado aqui no referencial S0 e eu vejo a rampa se movimentando com uma aceleração azão, tá? E aqui eu estou dizendo quais são as forças que eu enxergo sobre a rampa. Ela tem a sua própria peso, seu próprio peso, né? Mzão G. Tem a reação do solo sobre a rampa, Rzão, estou chamando de Rzão. E tem a força de reação normal que veio do bloquinho de massa M, né? Formando um ângulo θ aqui com a vertical. Tudo bem? A gente já viu esse problema antes. Até esse balanço de forças aqui é exatamente o mesmo que a gente fez quando eu resolvi esse problema usando a mecânica newtoniana convencional. Por quê? Porque aqui eu estou me posicionando como um observador em um referencial inercial, S0. Então eu só vejo forças reais, tá? Bom, fazendo o balanço de forças nas direções x e y, né? Na direção x tem um n seno de θ, né? Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração da rampa, né? A força na direção x é n seno de θ, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A massa é mzão, a aceleração eu estou chamando de azão, tá? Na direção y, eu tenho a reação R para cima, tenho menos n cosseno de θ e tenho menos mg, né? Isso tem que ser igual a 0, porque a rampa não se movimenta verticalmente, tá? Ela está sempre em contato com o solo, tá? Essas 2 equações aqui me dão as primeiras informações, né? Eu não sei qual é a normal, eu não sei qual é essa reação R e não sei qual é a aceleração. 3 incógnitas, né? Por enquanto. Então eu tenho que achar mais equações. De onde vem? Do bloquinho. Eu tenho que agora isolar o bloquinho e determinar as forças que agem sobre ele, fazer o balanço de forças, né, e resolver. Vamos ver, ó. Agora eu estou aqui, ó. Eu saí daqui do referencial S0, subi na rampa, me posicionei ali, tá? Num referencial não inercial, certo? Eu estou lá preso à rampa, né? Eu sei que a rampa vai se movimentar para a direita aqui, né? A rampa está acelerada para a direita, com uma aceleração azão, né? Mas para mim é como se a rampa tivesse parada, porque eu estou acompanhando a rampa, né? A rampa se mexe, eu vou junto. Então, eu não vejo nada disso, tá? Mas eu vejo o bloquinho descendo, né? Então, eu vou adotar esse sistema de coordenadas, ó. Um eixo que é na direção da hipotenusa da rampa aqui, descendo, né? E um eixo que aponta na direção normal à rampa. Tudo bem? Esses são os meus 2 eixos. E vou decompor as forças nessas 2 direções. Que forças o bloquinho sente? Bom, o próprio peso, mg, para baixo, né? A força normal, na direção normal ao plano do movimento, a direção do movimento,
N, normal, e tem agora a força de inércia, né? A aceleração do meu sistema de coordenadas, que é a rampa, é para a direita, então tem uma força MA para a esquerda, Mzinho A, né? O que passa daqui do A é a aceleração, né? Não é Mzão A aqui não, tá? O que o bloquinho sente é a massa do bloquinho vezes a aceleração do referencial, que é o Azão, certo? Isso tem que ficar claro, tá? Quando eu estava aprendendo isso, eu me confundi às vezes, né? O que você tem que aplicar como força de inércia é a aceleração do sistema de coordenadas vezes a massa da partícula, tá? De massa m. Tudo bem? E aí a gente decompõe as forças. Vamos lá, nas duas direções, tá? Na direção da rampa, nessa direção aqui que é tangente à rampa, né? Na direção da hipotenusa. A gente tem, vamos decompor isso, as forças. MA cosseno de θ, então essa força MA aqui, tá? Cosseno de θ, né? O θ não representei aqui, mas é esse ângulo aqui entre MA e a hipotenusa. Tá? Então eu tenho um cosseno de θ ali. Positivo porque está no mesmo sentido do eixo que eu adotei aqui como referência, em S, né? Descendo. Então MA cosseno de θ. Depois eu tenho MG seno de θ, na mesma direção, na direção da hipotenusa, MG seno de θ. Tem que ser igual à massa da partícula vezes a aceleração dessa partícula no meu sistema S. Então aqui o Azinho é a aceleração da partícula em S, tá? Em S, descendo a rampa aqui. Tudo bem? E na direção normal eu tenho a própria normal, mais o MA seno de θ, então tem uma contribuição da força de inércia também nessa direção, menos MG cosseno de θ. E aí isso tem que ser igual a zero, né? Porque não tem aceleração na direção normal. O bloquinho não se descola da rampa. Tá? Estou supondo isso, né? Tudo bem? Então aqui está o balanço. Eu obtive 4 equações e 4 incógnitas, né? As incógnitas são a normal N, a reação R, a aceleração Azão da rampa e a aceleração Azinho do bloquinho vista do referencial S. Tá? Então é eu que estou enxergando essa aceleração Azinho aqui. Tudo bem? Quem estiver aqui em S0 vai ver uma outra aceleração. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver. Eu vou resolver só para a aceleração Azão, porque é o que o exercício pedia. Mas se você quiser, você pode resolver para todas as 4 incógnitas, né? Usando a equação 1 e 3, né, eu isolo a normal daqui e jogo em 3. Então, fazendo isso e rearranjando, simplificando, você vai chegar nesta expressão para a aceleração da rampa. Ou seja, é a aceleração do referencial não inercial desse rapaz que está aqui em cima da rampa olhando o bloquinho descer. Tá? É a mesma expressão que a gente obteve nos 2 vídeos anteriores que eu lancei no YouTube lá no começo da pandemia, certo? Então eu recomendo vocês a reassistirem aqueles vídeos, tá? Eles são um pouco longos, mas vocês podem ir pulando, né? Se você já assistiu, você sabe do que eu já estou falando. Ele também está resolvido no livro do Taylor, usando a mecânica lagrangiana, tá? Mas não está resolvido usando a mecânica newtoniana com forças de inércia. Tudo bem? Então essa aqui é uma terceira maneira de resolver. Você vai perceber que é muito mais fácil do que a lagrangiana, simplesmente, ou que a mecânica newtoniana convencional. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Valeu!